Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos falar sobre o mundo do consumo e a relação com o capitalismo. Vamos lá? Então, se a gente for tratar dessa questão do consumo, existem muitos autores que trabalham com a temática. Um deles é um antropólogo argentino chamado Nestor Canclini, que ele vai abordar o consumo da seguinte forma, Para Canclini, o consumo pode ser definido como conjunto de processos socioculturais, nos quais se realizam a apropriação e usos dos produtos para atender necessidades de sobrevivência humana. Então veja, o consumo, a primeira necessidade de consumir é para a gente satisfazer as nossas necessidades básicas. Então a gente pode pensar o consumo de alimentos, o consumo de roupas, consumo de objetos ali do nosso cotidiano que facilitam o nosso dia a dia. Porém, com o tempo, a sociedade capitalista, sempre muito preocupada em gerar lucros e vender mercadorias, acaba criando atrativos para o consumo, ou seja, tentando influenciar as pessoas a consumirem objetos, muitas vezes que elas nem necessitam. E aí a gente às vezes compra coisas que acaba ficando lá de lado, fica jogado no canto. Isso acontece bastante. Então o consumo ele pode ser consciente, mas ele também pode ser um consumo excessivo, exagerado. Muita gente compra coisas também para se sentir melhor, para se sentir mais feliz. E aí, nesse sentido, a sociedade capitalista traz esse ponto negativo da relação sujeito-mercadoria a ser consumida, tá? Então, a atividade de consumir, ela passa a ser um ponto central da existência humana. As pessoas desejam consumir para se sentir alguém também, né? Então, quando a capacidade de querer, de desejar, ansiar por algo e particularmente de experimentar emoções repetidas vezes, passou a sustentar a economia mundial. É por isso que o consumo faz tanto sucesso, né? Porque ele mexe com as emoções das pessoas e com a construção da sua identidade, de ser bem visto na sociedade. Aquele que consome, que é visto com determinados produtos, pode ser visto como alguém bem sucedido, digamos assim, tá? Então, qual que é o conceito de sociedade de consumo? Ele é um termo que representa os avanços de produção do sistema capitalista que se intensificaram ao longo do século XX, notadamente nos Estados Unidos e depois se espalharam pelo mundo, que a gente conhece como o American Way of Life, é o estilo de vida americano. Esse outdoor, ele ficou muito famoso, é uma fotografia clássica, e aqui a gente tem o estilo de vida americano representado, tá? Por quê? No outdoor é uma propaganda de carros e o que está escrito lá atrás, a imagem está cortada, mas está escrito assim, é o melhor estilo de vida do mundo, não há estilo de vida como o estilo americano. Então os Estados Unidos propagou essa ideia para o mundo todo, principalmente através do cinema, de que o sujeito estadunidense seria um sujeito bastante realizado, né? Tem a sua realização pessoal porque ele tem o poder de consumir. Só que isso entrou em choque, com uma realidade ali no começo do século XX. Então, em 1929, os Estados Unidos passou por uma crise de superprodução e milhões de pessoas ficaram desempregadas. Então, essa fila aqui, abaixo do outdoor, nas ruas, né? É uma fila de pessoas desempregadas que estavam numa fila de distribuição de alimentos. Tá? Então, por um lado, lá atrás você tem uma propaganda de sociedade e na frente você tem a realidade que é o desemprego. Tá? Então, seguindo aqui, esse desenvolvimento econômico e social, ele é pautado pelo aumento do consumo que resulta em lucro ao comércio e às grandes empresas, gerando mais empregos, aumentando a renda, o que acarreta ainda mais consumo. Veja, se a sociedade, se uma população de um país ou de um estado, ela tem altos níveis de emprego, tá? Essas pessoas têm poder de consumo. Isso, logicamente, melhora a vida das pessoas poderem consumir, né? Terem uma vida digna, os seus direitos sociais básicos atendidos. Então, obviamente que poder de compra também pode trazer benefícios,
Mas, por outro lado, esse consumo exacerbado, o consumo que não seja um consumo consciente, ele também pode gerar problemas. Então, ali em 1929, como vimos anteriormente, foi uma crise de superprodução. Investiu-se tanto em propaganda, em produção, e no caso aquela sociedade da época esqueceu de que não haveria tantas pessoas para comprar tudo aquilo que havia sido produzido, né? Então, uma das grandes críticas a esse sistema foi o American Way of Life, né? Que estava na imagem anterior e aqui nessas pessoas desempregadas, né? Representado aqui nessa imagem. Então, a consequência foi uma crise de superprodução das fábricas que ficaram com grandes estoques de produtos sem um mercado consumidor capaz de absorvê-los. E outras críticas ao sistema, né? Exploração de recursos naturais, né? De maneira desenfreada, que acabam impactando o meio ambiente e produzindo produtos com obsolescência programada. O que é isso? Produtos que terão uma durabilidade curta e as pessoas precisarão descartá-los rapidamente e comprar outros. Isso vai gerar mais lixo, vai gerar mais consumo e tem um impacto então ambiental. Bom, então neste vídeo nós falamos sobre o consumo e a sociedade capitalista. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.